Oi pessoal, eu sou Igor Gonçalves, sou educador, escritor e estou aqui para falar um pouco sobre a questão do protagonismo da criança negra nas obras de literatura infantil e juvenil. Eu acho que antes de mais nada é sempre bom a gente lembrar que o grande tema da literatura, seja ela qual for, é o ser humano. O ser humano com os seus medos, com as suas vitórias, né, com as suas intempéries, com as suas mazelas. É esse ser humano que conta as suas histórias e que em algum momento da história, essa história que seria a história com H maiúsculo, passa a escrevê-las, né? É o ser humano. O grande tema dessas histórias e da literatura. E a literatura, que seria a literatura afro-brasileira ou literatura negra, né? Literatura afroafetiva, é essa literatura que tem a criança negra como protagonista. Essa criança que já não precisa mais de um mediador, um adulto, ou uma criança, né, na maioria das vezes branca, que seria a redentora de todos aqueles conflitos que ela sofreria na história. Ela teria uma criança branca como redentora. Não existe mais essa mediadora, esse mediador para a criança negra na sua história, né? Ela mesmo que é a protagonista. Ela mesmo que vai viver esses conflitos e vai tentar resolvê-los ou entendê-los, elaborá-los de alguma maneira. E para exemplificar, eu queria trazer o meu livro, que é o Luzia, ilustrado pela Susana Dix e publicado pela editora Conexão 7. É um livro que conta sobre essa menina, Luzia, que tem uma grande curiosidade, um grande questionamento. Por que ela se chama Luzia, né? Por que ela tem esse nome e não outro? E ela passa a questionar várias pessoas da sua família. E é ouvindo a uma bisavó que ela chega a uma explicação, que na verdade seria a homenagem a sua tataravó, que também se chamava Luzia. E a Luzia criança, é uma menina muito questionadora. Ela está sempre perguntando alguma coisa, querendo entender alguma coisa sobre a sua história, sobre o significado de alguma palavra ou de alguma situação. E é uma menina que ela não se conforma muito rápido com as explicações, né? E eu acho que esse também é um grande ponto da literatura infantil e juvenil, com protagonistas crianças que são crianças negras, meninos e meninas negros e negras, que são essas crianças que estão a todo momento mostrando que são seres humanos pensantes, né? Mostrando que são seres humanos que questionam, que perguntam sobre a sua vida, porque o ser humano, seja ele com qual idade tiver, é alguém que se questiona o tempo todo, né? Quem sou, onde estou, para onde eu vou, não é isso? Seja adulto, seja criança, seja idoso, é sempre alguém que está sempre se perguntando, porque são perguntas que nos movem e que moveu e que move a humanidade o tempo todo, né? Quem sou, para onde vou? Isso move a literatura, a filosofia, né? Os sistemas religiosos. Tá sempre esses sistemas e esses locais, esses grupos de saber, seja religiosos, filosóficos ou a própria literatura, estão sempre se perguntando quem é o ser humano, né? Como aquela coisa do oráculo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, o ser humano está sempre procurando se conhecer, e com a criança, e a criança negra especificamente, não é diferente. Estão sempre se perguntando quem sou, para onde eu vou. E isso, claro, vai passar pela questão da raça, né? E a Luzia vai se questionar isso. Por que ela não tem acesso à sua história? Por que a sua família, às vezes, não dá conta de explicar determinadas situações para ela, né? Mas também é sempre bom lembrar que essa questão do protagonismo negro não pode cair numa questão de estereótipo, né? Sempre ficar ligado a uma questão da dor, da escravidão, do racismo, né? Existem obras
né? Como não só a minha, que não vai falar dessa questão aborda a questão da história, até da escravidão, mas não traz essa questão como um peso que vai se arrastar, né, na história. Eu queria mostrar aqui também 2 livros, ou talvez 3. 2 são da Sônia Rosa, né? Esse aqui são Amores de Artistas, e esse aqui, Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, que conta a história de... Isso aqui são 3 crianças que se reúnem, né? São crianças assim de bairro, de rua, né? E aqui é a questão de uma família negra, que são pessoas que estão vivendo o seu dia a dia. Crianças negras vivendo o seu dia a dia. Crianças que brincam, né? Que se divertem, que esperam o almoço, que são felizes. E eu acho que isso também é muito importante. Mostrar esse protagonismo da criança negra como alguém que busca ser feliz. Porque todo ser humano, no fim das contas, quer ser feliz. Eu acho que todos os passos que nós damos na vida são para nós sermos felizes, né? E é sempre bom a gente romper com essa questão do estereótipo, como a Chimamanda vai falar também, que é o perigo da história única. É alguém que vai falar sobre um outro alguém que muitas vezes não tem noção desse alguém, né? Então, quando a gente vai abordar a questão de qualquer protagonismo, e aqui eu estou falando da questão do protagonismo negro, é sempre bom a gente tomar esse cuidado para não cair no estereótipo, né? De entender esse ser, esse sujeito, essa criança, como um ser humano. Um ser humano que, no fim das contas, quer ser feliz. Como a Isildinha Nogueira vai falar na tese dela, que depois se torna livro, que ela fala que o negro, a pessoa negra, também não quer só resistir. Só resistir cansa, né? A pessoa negra quer existir, como essas crianças querem existir de alguma forma, né? Existir conhecendo a sua história, questionando, sendo respeitada, não sendo silenciada, podendo brincar, podendo ter acesso à educação, podendo ter a vivência com uma família, com um sistema social que a acolha, né? Então é assim, é apenas um panorama. Resumidamente, é isso. A gente teria muita coisa para falar sobre essa questão do protagonismo negro, mas eu acho que para hoje, acho que a gente pode encerrar por aqui. Um abraço para vocês do curso da Casa de História Sônia Travassos e um grande beijo para minha amiga e mestra Soninha. Tchau, tchau.